Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos, meus amigos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Nós que estávamos analisando uma reportagem na página B7 desta quinta-feira, 9 de abril de 2020. O foco do jornal, e não poderia ser diferente, é estar atento a tudo que está acontecendo acerca da pandemia do Covid-19 em função das transformações profundas que ela está nos trazendo. E na reportagem anterior, nós já fizemos uma primeira matéria sobre essa reportagem que foi assinada pelo Everton Lopes Batista, e a reportagem diz: cientistas alertam para a falta de credibilidade de previsões. Nós discutimos com vocês a validade do conhecimento científico e é justamente sobre isso, sobre essa tentativa de prever algo que é impossível, que a matéria está falando. O desejo por respostas diante da pandemia do novo coronavírus faz cientistas publicarem dados de pesquisa a toque de caixa. Nem sempre essas pesquisas são consolidadas e avaliadas pelos seus pares, e às vezes saem de forma apressada ou são interpretadas de forma apressada, o que evidentemente pode ser muito problemático. A divulgação das informações tem como objetivo municiar governos para que adotem melhores medidas de combate à doença a partir de projeções. Então, essa especulação toda que está acontecendo, por vezes com curas milagrosas de medicamentos que não demonstraram sua eficácia, sua eficiência, tem que ver com este despreparo científico que muitos governos estão demonstrando. Um grupo de pesquisadores europeus fez um alerta afirmando que algumas das predições, baseadas em levantamentos frágeis, em sua maioria podem levar a enganos, como, por exemplo, o relaxamento da quarentena ou, o que é pior, a utilização de medicamentos que só vêm de orelhada, de especulação e não de pesquisa e comprovação séria. Em um artigo publicado na terça-feira, dia 7 de abril de 2020, na revista científica britânica DBMJ, antigamente conhecida como The British Medical Journal, uma das publicações de maior prestígio na área da saúde, os pesquisadores analisaram 31 modelos usados em 27 estudos para detectar a infecção, o diagnóstico, prever futuras complicações em pacientes com a doença e identificar os grupos de risco para a Covid-19. Então veja só que não existe apenas um modelo, e sim 31 modelos usados em 27 estudos. Qual deles está certo? Qual deles realmente está articulado com a realidade? Então uma simulação, de todo caso, ela não é má. Toda simulação em si, ela é uma ideia do que está ocorrendo e do que pode ocorrer. Agora, cravar certezas numa crise como esta é temeroso. Em todos esses modelos foi encontrado um alto risco de presença de viés, ou seja, resultados tendenciosos, como se o pesquisador tivesse fé naquele resultado, e a ciência ela não trabalha com fé, ela trabalha com a interpretação precisa dos dados, exatamente para não ter torcida, emoção e tendências.
a falta de uma amostra representativa de pacientes nas pesquisas, a exclusão de participantes no meio dos experimentos e análise estatísticas insuficientes são as principais causas apontadas pelos autores do artigo. Então, às vezes, há uma torcida. Pior do que uma torcida para que um método de tratamento ou um medicamento seja emplacado e favoreça esse ou outro, é o enviesamento interessado. É quando eu quero ganhar dinheiro com uma crise, me beneficiar da doença dos outros. E isto está acontecendo não só no Brasil. É claro que no Brasil está cada vez mais evidente, mas em todas as partes do mundo. Em 6 estudos que desenvolveram um modelo para predizer o risco de mortalidade em pacientes com a Covid-19 ou suspeita de infecção, a porcentagem de mortes, ou seja, a taxa de letalidade, variou de 8% a 59%. Vejam que flexibilidade imensa. Mas mesmo assim, a gente tem que comparar aquilo que eu disse na reportagem passada e hoje. Veja que eu trabalhei com o modelo de letalidade média do mundo, que era de 7,8. Este modelo de letalidade, ou melhor dizendo, essa média já consolidada, comprovada, ela cresceu 39 vezes em um mês, passando de 0,2%, quando ela saiu da China, para 7,8%. No entanto, nós já temos estudos que diz que varia de 8% a 59%. Quer dizer, aquilo que eu trouxe para vocês é o mínimo de letalidade e não a média, o que nos deixa muito preocupado com essas pesquisas, com os interesses dessas pesquisas e com as fontes e de onde se analisou esta população infectada, o número de infectados. Para os pesquisadores, essa distorção dos números é fruto de uma amostra enviesada que excluiu participantes ainda doentes do estudo e assim o desfecho da infecção, morte ou recuperação não fez parte dos resultados finais. Quer dizer, para publicar o estudo, eu induzi os resultados. Eu escolhi o meu grupo a ser analisado e não peguei de forma científica, representativa, por vezes aleatória em vários locais. A escassez de dados clínicos de pacientes, ainda limitado aos dados de China, Itália e poucos registros internacionais, estão entre as barreiras encontradas para a criação de bons modelos de previsão, dizem os pesquisadores. No caso dos estudos criticados no artigo, os modelos desenvolvidos servem bem para descrever os dados coletados, anteriormente observados, mas são ineficazes para fazer previsões, o que em estatística é conhecido como sobreajuste. Então, se eles tivessem ficado só no grupo estudado, o estudo teria uma grande validade, mas daí a se arriscar sem ter parâmetros, números e modelos corretos é de fato um risco desnecessário, pode induzir a erros e estes erros podem custar a vida de milhares de pessoas. E a ciência, ela não trabalha dessa maneira. Ela trabalha com a lógica, ela trabalha sem a emoção, com a razão e, obviamente, usando instrumentos confiáveis. Mas é isso, a gente volta para fazer aí mais uma ou duas reportagens acerca desse importante estudo
que descarta as arriscadas previsões que têm feito certas pessoas que defendem certos medicamentos e tratamentos que não foram comprovados e violação da pandemia rigorosa que nós devemos, evidentemente, obedecer por tudo aquilo que nós já falamos neste canal. Gente, eu desejo a vocês tudo de bom, um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.